aconteceu? O que é essa decisão, doutor Daniel? Bom, perfeito. Não é uma decisão, é uma proposta. A ANS teve uma excelente iniciativa, então eu quero fazer desde o princípio entender qual é o processo que está ocorrendo. Hoje nós vivemos num país onde milhares de planos de saúde agem da maneira que eles bem entendem, principalmente no cenário oncológico e no que diz respeito à minha área, câncer de mama. Pacientes que têm acesso a tratamentos num plano, que outro plano não tem acesso, mesmo entendendo que no rol da ANS existe aprovação para uma série de tratamentos e práticas específicas, mas parece que cada plano de saúde tem a sua decisão, né, as suas próprias regras. Então, a ANS propõe algo que é muito interessante, que é um programa de certificação de boas práticas em atenção e saúde, especialmente em oncologia. Então, é um programa muito extenso, é uma proposta extensa, bem escrita, onde em diferentes áreas oncológicas e na área de câncer de mama, eles dividem entre macros e micros indicadores. Macro e micro indicadores. Perfeito. Carla, existem excelentes propostas lá dentro no que se diz respeito a paciente que já tem o câncer de mama. Por exemplo, eles estão, nesse documento, eles propõem essas questões de boas práticas, onde os planos poderão ou não aderir, receberão, me parece que um selo para isso, que vão desde comunicar o paciente da disponibilidade de consultas e tratamentos, como, por exemplo, radioterapia, fazer com que serviços diagnósticos comuniquem o médico que solicitou o exame quando você tem exames alterados, BIRADS 4 ou 5. Cuidados paliativos, quais são os pacientes que fizeram quimioterapia até 14 dias antes de morrer, o que não é recomendado. Então eles estão fiscalizando número de biópsia de linfonodo sentinela para evitar cirurgias axilares desnecessárias. Biópsias percutâneas que foram realizadas ao invés de biópsia cirúrgica. O que eles estão fazendo? Eles estão trazendo a ciência e a boa prática para normas que deveriam ser já colocadas por questões dignas e pela própria ciência, mas que não são. Tudo isso é muito legal. No geral, o programa é muito bem escrito. Porém, existe um macro indicador sobre rastreamento que nós, mastologistas, somos veementemente contra, que é sobre fazer rastreamento a partir dos 50 anos e não mais a partir dos 40 anos. Então, a ANS, que já tem uma diretriz para rastreamento a partir dos 40 anos, então existe uma diretriz de utilização técnica chamada DUT, que já dá a permissão para as mulheres fazerem a partir dos 40. Mas ela vem contrariamente e fala assim, olha, é uma boa prática fazer a partir dos 50 anos. Isso soa muito estranho porque essa é a prática adotada pelo Ministério da Saúde e que cientificamente não é o que nós, mastologistas, defendemos. Veja bem, a mulher perde o direito de fazer mamografia a partir dos 40 anos para aqueles planos que aderirem ao selo. 40% dos casos de câncer de mama no Brasil se encontram entre 40 e 50 anos. Cada vez mais mulheres mais jovens têm câncer de mama. Enquanto nós deveríamos estar discutindo aqui melhoria de rastreamento personalizado, vem uma proposta para levar o rastreamento a partir de 50 anos. Se existe um país que faz estudo no mundo, são os americanos. Os americanos passaram a fazer mamografia a partir dos 40 anos desde o ano passado. A Task Force aprovou. Então a gente vai contrariamente a esse serviço. Alguém da ANS, acho, responde no meu Instagram. Ah, mas você está errado, porque nós estamos só sugerindo boas práticas. Não, essa não é uma boa prática. Fazer rastreamento a partir de 50 não é uma boa prática. É uma prática muito ruim, contra a ciência. Andar para trás. Por quê? Faremos diagnósticos tardios. Perderemos a chance, na faixa etária entre 40 e 50 anos, onde 40% dos casos ocorrem, de fazer diagnóstico precoce. Qual é a vantagem de fazer diagnóstico precoce? Viver mais. Maior chance de cura, maior chance de viver sem a doença. Vou adiante. O que eu não consigo entender é esse tipo de ação, porque não é uma decisão técnica, é uma decisão política. Por que eu digo? Os planos de saúde hoje, muitos vão à falência por conta de tratamento oncológico. São caríssimos. São caríssimos. Não estou aqui discutindo nem se são necessários tantas drogas caras. A ANS vem e fala assim, olha, então a partir de agora, o que nós devemos correr para fazer diagnóstico cada vez mais precoce, para poupar droga, para poupar paciente, para aumentar a cura e diminuir custo, toxicidade financeira do tratamento do câncer de mama,
a gente vai no caminho contrário, fazendo um diagnóstico mais tardio e fazendo a possibilidade de gastar mais em tratamentos. O cenário público hoje seria o contrário, é trazer o SUS para 40 anos. Como em Rio Claro funciona? Em Rio Claro já existe essa Em Rio Claro faixa não é uma diferenciada. diretriz, mas é uma boa prática. A cidade de Rio Claro já tem uma boa prática de realização de mamografia no SUS a partir dos 40 anos. Por quê? Porque nós, médicos mastologistas, eu em questão, sempre estive ao lado do poder público, desde 2010, falando, olha, a boa prática é a partir dos 40 anos. E Rio Claro adere às boas práticas. Quando a gente usa a palavra boa prática e coloca uma regra a partir dos 50 anos, por exemplo, é só um passo para daqui a pouco mudar a diretriz. Você começa de uma maneira devagar, dizendo, não, eu não estou proibindo que você faça a partir dos 40, eu estou sugerindo. Na hora que isso é aprovado, o próximo passo é provavelmente tirar a partir dos 40 anos. O sarrafo do rastreamento mamográfico do SUS não é a nossa referência. O sarrafo do rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos é onde nós devemos atingir. A gente não deve abaixar para a questão do SUS, a gente tem que subir o SUS para a questão dos convênios. Essa é a questão. Esse número é preocupante, né? Essa faixa dos diagnósticos entre 40 e 50 anos, quanto que é? 40%? 40% estudos nacionais bem desenhados por pesquisadores famosos, pesquisadores que têm competência para fazer esse tipo de estudo. 40% da população entre 40 e 50 anos. Então, 40% dos casos de câncer de mama acontecem nessa faixa etária. Como que a gente vai fechar o olho para isso? Como que a gente vai fechar o olho para isso? As pessoas falam, mas tem paciente com câncer de mama abaixo dos 40. Abaixo dos 40 anos não há benefício da mamografia, porque as mamas são densas, são questões técnicas. A partir dos 40 anos, isso é algo comprovado. Não tem por que não fazer. Mamografia não faz mal para ninguém, ela só salva vidas. Embora exista uma vertente aí anti-ciência dizendo que mamografia faz mal e que a radiação, e não tenha dúvida, na hora que essa boa prática for aprovada, os produtores de fake news, e nós temos muitos e são especialistas em fake news no Brasil, virão e vão dizer assim, vocês estão vendo? Mamografia faz tão mal que a própria ANS coloca a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos, para diminuir carga de radiação. Isso é verdade? Não, isso é mentira. Não é isso que motiva a ANS a fazer. Mas os fake news de plantão, utilizarão. A gente está dando margem para o erro. Agora, doutor, então a gente não pode nem analisar como, por exemplo, uma pressão por parte dos planos de saúde, porque em termos de custos, se a gente for olhar pelo lado financeiro desses tratamentos, uma mamografia ela tem um custo reduzido em relação a um tratamento de câncer de mama. Eu não posso te falar qual é o impacto do rastreamento mamográfico financeiro para os planos. Eu não posso te falar porque eu desconheço esse número. O que eu posso te dizer com propriedade é que nós vivemos numa fase do nosso país onde o bonito da medicina, a moda da medicina é pedir milhares de exames. Pacientes que chegam com 20 páginas de exames desnecessários no meu consultório e vem alguém me dizer que a boa prática é parar de fazer mamografia porque isso eleva custo. Pelo amor de Deus. Enquanto planos de saúde autorizam cirurgias desnecessárias de cisto de ovário, de esterectomias desnessacárias com retiradas de lesões que não precisam ser retiradas, de cirurgias de mama desnecessárias, enquanto os auditores dos planos de saúde autorizam milhares de exames absolutamente não comprovados na ciência, vem a ANS e quer tirar a mamografia a partir dos 40 anos, que é algo comprovado. É um contrassenso. Então nós precisamos nos mobilizar. Em suma, resumo, a proposta para quem tem câncer de mama de boas práticas nos planos é muito legal. Ela é acolhedora, ela é técnica, ela fala sobre desde da comunicação até cuidados paliativos. Perfeito. Para quem tem câncer de mama, a proposta é boa. Para quem não tem câncer de mama, a proposta é catastrófica. E a população pode se manifestar? O senhor falou que ainda é uma proposta, né? A população pode se manifestar de forma contrária? Ela pode se manifestar, deve se manifestar. Existe uma consulta pública aberta do número 144, mas eu já adianto, é dificílimo entrar no link da consulta e a pessoa conseguir fazer. Não sei se é sempre assim, mas a minha impressão é que é feita de uma maneira para que as pessoas não possam opinar. Porque você tem uma série de anotações e atalhos que você tem que adotar no sistema e chega numa hora que é mais fácil você desistir do que seguir em frente. Né? Essa consulta pública deveria ser uma consulta pública simples, aberta
da maneira que o povo possa se comunicar. É no site da ANS? Não. Existe um link que eu coloquei no meu Instagram. Então é mais fácil, a pessoa entra pelas suas redes, né, doutor? Entra pelas minhas redes ou digita Consulta Pública 144 ANS e vai abrir lá um link. E aí você tem que ter paciência, vão pedir seu CPF, o que já começa a gerar um desconforto, mas eu entendo que isso é necessário, porque é uma consulta pública onde você tem que ser responsável, oficial, né? Oficial. E daí você precisa preencher nome, CPF, nome, e-mail, daí você tem que dizer qual é a cláusula que você discorda. E como é que as pessoas vão saber? Para quem não sabe, o parágrafo 3, capítulo 2, alguma coisa do tipo, 3.2. Como é que a pessoa vai saber? Não sabe, então é mais fácil você abandonar. E daí ontem vem uma pessoa lá falando, ela com certeza não falou oficialmente pela ANS, mas diz, o local de você trazer esse tipo de coisa é no site oficial. Não, desde que o site oficial fosse fácil de entendimento, né? Mas realmente há uma dificuldade, então em quem quiser se manifestar tem que perseverar lá Por aí. na consulta pública. Ainda é uma proposta, não é? Mas o senhor já explicou de que forma isso pode acontecer. A partir do momento que surge como uma orientação, o próximo passo pode ser daí uma determinação, não é? Essa é uma expectativa, né? Assim, eu não posso dizer que, mas essa cláusula não é uma boa prática, ela é contra a ciência, e o meu pavor é que, se isso for aprovado, caminhe para retirada da DUT da mamografia a partir dos 40 anos. Ninguém falou que isso vai acontecer, essa é uma especulação minha, pessoal. Mas uma vez que a própria ANS chama de boas práticas realizar mamografia a partir dos 50 anos, provavelmente ela entende que o próximo passo, então, é retirar a partir dos 40 anos, porque é um contrassenso dentro da própria instituição e ele não vem para somar, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, da qual eu faço parte, defende ativamente mamografia a partir dos 40 anos, sob o ponto de vista científico e de ganho de sobrevida. Muito bem. Fica a informação aí, o alerta do Dr. Daniel Butros em relação a essa consulta da ANS. Mais alguma informação que o senhor queira destacar para o nosso ouvinte, o nosso internauta? Sim, de uma maneira bem rápida, para não tomar o nosso tempo. Existem estudos brasileiros que compararam o sistema de rastreamento de mulheres com câncer de mama no SUS e de mulheres que fizeram diagnóstico de câncer de mama no sistema privado. Tá? Quando nós comparamos casos de câncer de mama no sistema privado, mulheres vivem mais. Então, mulheres dos planos de saúde que têm câncer de mama vivem mais do que mulheres do SUS. Por quê? Por duas questões. A primeira delas é porque os tratamentos são muito diferentes. Tudo bem. Mas a segunda, e tão impactante quanto, é porque mulheres do sistema público fazem diagnóstico mais tardio. A prevalência de estadiamento tardio no sistema público é muito maior do que no sistema privado. Isso se dá à mamografia do sistema privado, que é anual a partir dos 40 anos. Quando nós tirarmos essa mamografia a partir dos 40 anos, nós estamos concedendo às mulheres de plano de saúde a diminuição de sobrevida que acontece em mulheres do sistema público. Nesse momento, nós deveríamos estar discutindo diminuição de idade de rastreamento para o sistema público e não aumento do sistema privado. A gente está andando para trás. A gente começa o ano 2025 andando para trás. Que é uma pena, né? Quero agradecer a participação do mastologista Daniel Butros. Doutor, obrigado pelas informações. É só acessar, então, o seu Instagram. Como é que é, doutor? DR Daniel Butros. E lá tem um link bem em cima que vai dar acesso direto à votação, né? E depois tem um vídeo meu também dizendo como que você vota. Tive que fazer um tutorial. Explicando como votar. Eu não consegui votar. Depois que eu consegui, depois de entender. Muito bem. É a norma 144, é isso? Consulta Pública 144, a ANS vai chegar lá.